Tá chegando a prova do Enem e eu tô aqui para te ajudar a fazer uma revisão. Vamos relembrar os principais pontos do assunto de mecânica logo depois da vinheta. O tema de mecânica é o tema que aparece com mais incidência nas provas do Enem. Olha, cerca de 38% das questões do Enem que tem caído nos últimos anos são questões de mecânica. Até porque o assunto de mecânica ele é muito extenso. Ele é a primeira série do ensino médio completo. E lá a gente vai estudar diversos temas, passando pela cinemática, pela dinâmica, pelas condições de equilíbrio, energia e etc, etc, etc. Eu quero destacar aqui para você três dos pontos mais importantes da mecânica que você precisa fazer uma revisão, precisa atualizar os seus conhecimentos sobre isso. Vem aqui comigo aqui, ó. Olha, a mecânica ela vai se dividir em algumas partes e a primeira que eu quero abordar com você é a cinemática. Depois a gente vai falar de dinâmica e um pouquinho de hidrostática. Mas vamos lá, na cinemática o que é que a gente estuda? Os movimentos. Como que as coisas se movem. Então é preciso conhecer desde aquele argumentozinho básico. Tu lembra daquela questãozinha lá da primeira série que o professor perguntava, tá em repouso ou tá em movimento? E tu respondia assim, professor, depende do referencial. Pronto, isso é um conhecimento base, uma questão sobre isso é uma questão fácil. Logo ela vai valer uma pontuação muito significativa na prova, não é mesmo? Então olha aqui, na cinemática você precisa estar pronto para fazer cálculos de velocidade e de aceleração. Então pratique. Velocidade não tem bicho de sete cabeças, cara. Olha, tudo que tu tem que fazer é dividir uma distância por um intervalo de tempo. Se, por exemplo, você fez uma viagem de 200 km e durou 2 horas, 200 dividido para 2, 100. Então andou a uma média de 100 km a cada hora. Essa foi a velocidade. Agora, claro que sem prática a gente não vai chegar a lugar nenhum, então corre lá e faz umas questõezinhas sobre cinemática. Dentro da cinemática você precisa classificar os movimentos, tá bom? Entender as características dele. Então corre para fazer revisões sobre movimentos retilíneos e uniformes e eu quero destacar aqui dentre esses 4 o movimento circular. O movimento circular tem caído sim, principalmente as transferências de movimento circular. De uma engrenagem para outra engrenagem, de uma roda para outra. E os 4 movimentos que você não pode esquecer suas características chama-se movimento retilíneo e uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado, o movimento circular e uniforme e, por último, o movimento circular uniformemente variado. Lembre-se que você precisa conhecer todas as características desse movimento, como, por exemplo, por que o movimento é chamado de uniforme? Ele recebe esse nome porque ele possui uma velocidade que ela é constante. Ela é uma velocidade que ela não muda de valor ao longo de toda a nossa análise, de toda a questão. Agora, tem também os movimentos que são uniformemente variados. Sua principal característica é que, como a velocidade vai variar, eles apresentam uma grandeza chamada aceleração. Tem até uma formulazinha para calcular a aceleração, que é essa fórmula aqui, ó. Variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Bom, a gente está falando sobre aceleração e velocidade, mas afinal de contas, qual é a diferença entre acelerar e a ideia de velocidade? Então, fique esperto para você não confundir esse detalhe. Olha, a velocidade ela vai nos dizer a distância que alguma coisa andou ao longo de um certo tempo. Não entendeu? Então venha comigo. Imagine que alguém te falou que fez uma viagem a uma velocidade de 80 km por hora. O que é que isso vai significar aqui pra gente? Que naquela rapidez em que ele se encontrava, dava para ele andar 80 km a cada 1 hora. Quer dizer que ele andou realmente 80 km em 1 hora? Não, não quer dizer isso. Mas aproximadamente ele andou a uma rapidez de 80 km por hora. Agora, se o movimento for classificado como uniforme, aí não tem esse lance do aproximadamente não, tá bom? Se esse movimento é uniforme, então realmente a velocidade é esses 80 km por hora, pois afinal não houve variação nenhuma. Ainda dentro do movimento uniforme, lembre-se, se ele possui velocidades iguais, isso nos traz a ideia de que ele vai sempre andar as mesmas distâncias se os intervalos de tempo também forem iguais. Agora então, o que é aceleração?
É que a aceleração, ele vai nos dizer, ele vai nos medir a rapidez com que essa velocidade muda. Tem situações que a velocidade está variando. Por exemplo, imagine um carro parado num semáforo e o sinal ficou verde. Então ele sai. E naquele instante o ponteirozinho da velocidade começa a aumentar. Se o carro for bem potente e o motorista estiver ali com muita vontade de correr, ele vai fazer com que aquela velocidade suba muito rápido. Diferente se fosse um carrinho com menos potência e o motorista não tivesse tão empolgado assim. Então a velocidade também iria subir, só que mais lentamente. Então, para diferenciar a mudança rápida da velocidade e a mudança lenta da velocidade, aí vem a aceleração. Quando a gente escreve uma aceleração, é muito comum a gente escrever lá assim, ó, a aceleração da gravidade, por exemplo, que a gente sempre considera que ela é 10 metros por segundo ao quadrado. Esse segundo ao quadrado significa a presença de um outro segundo aqui embaixo. Então a gente tem aqui, ó, 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Quando um objeto está em queda livre, ele está acelerado, o movimento dele é uniformemente acelerado ou uniformemente variado. Logo, a cada segundo que vai se passando, ele vai aumentando sua velocidade. No caso, quando a gente considera igual a 10, significa dizer que a cada segundo a sua velocidade aumentou mais 10 metros por segundo. Viu aí a diferença entre aceleração e velocidade? Um mede a rapidez com que algo se move e o outro mede a rapidez com que a velocidade muda. Agora olha aqui comigo, dinâmica. Nesse assunto você precisa estar afiadinho com as leis de Newton. Newton escreveu 3 leis para descrever essas causas do movimento. A lei da inércia, a lei que é chamada de princípio fundamental da dinâmica, aquela força resultante, massa vezes aceleração, e a ação e reação. Fique atento com as pegadinhas. Não é qualquer força que é massa vezes aceleração, somente a força resultante. Bom, além de conhecer as leis de Newton e suas aplicações, conheça também o que é trabalho e energia. Isso aqui é fundamental. Tem que revisar as energias mecânicas. Energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Então, olha, se afique com isso aí, tá bom? Vai cair questão sim, principalmente sobre sistemas conservativos. Aqueles que mantêm a mesma quantidade de energia ao longo de todo o processo. Ele transforma as energias, mas ele não desperdiça energia. Isso é fundamental. Bom, além da estática e da dinâmica, eu quero destacar com você um ponto chamado hidrostática. É o que acontece com os fluidos. Lembre-se que a palavra hidro é uma palavra que tem a ver com água. Porém, nesse assunto a gente não estuda apenas a água. A água é só um dos elementos. A gente estuda os fluidos. E o que são os fluidos? É a junção de gases e líquidos. Tudo que é líquido, tudo que é gás é estudado dentro do assunto da hidrostática. Bom, aqui eu destaquei aqui 4 pontos importantíssimos. Primeiro, pressão. Lembre-se o que significa pressão atmosférica, as condições que fariam essa pressão variar, altitude ou profundidade, enfim. O teorema de Stevin, que vai completar essa ideia de pressão, o teorema de Pascal. Pascal ele escreveu um teorema que diz que quando se adiciona pressão a um fluido, essa pressão ela é transferida integralmente a todos os pontos desse fluido. E para fechar, Arquimedes. Arquimedes, quando ele fala do empuxo, as condições para que algo flutue ou que ela se precipite dentro d'água, que ela possa descer. Então, quais seriam as características disso aí? Fique atento com as pegadinhas e principalmente com a interpretação das equações. Tem questão que a gente tem fórmula e nem precisa calcular. Só precisa fazer uma boa interpretação das variáveis. O que significam as letrinhas? Ah, mas isso aqui já é assunto para outro vídeo, tá bom? Então, o que é que cai em eletricidade? O que é que eu preciso focar nesses últimos instantes, nesses últimos dias até a prova? Então, eu separei aqui 3 coisas, 3 subtemas dentro da eletricidade que você precisa dar uma revisada. Então, vamos começar aqui, ó. O primeiro deles é a eletrostática. Nesse assunto, aquele assunto que começa o ensino da eletricidade, os fenômenos, os processos de eletrização, você precisa compreender 2 fenômenos em especial, que é o campo elétrico e o potencial elétrico.
Campo dá a ideia de lugar. Então, o campo elétrico é um lugar, uma região onde existem esses efeitos, os efeitos eletrostáticos. Bom, dentro desse assunto de eletrostática, você também precisa entender o que é potencial elétrico. Olha, o campo elétrico ele está relacionado à ideia de força. Então, o campo elétrico é uma região que pode acontecer de uma partícula eletrizada receber uma força. Já o potencial elétrico ele está associado à quantidade de energia. Quando a gente fala de potencial elétrico, nós estamos falando sobre a capacidade de dar para uma partícula energia potencial elétrica. Isso chama-se potencial elétrico. E além disso, a gente tem o tema capacitores. Olha, você precisa dar uma focada nesse tema, tá bom? Capacitores é um dispositivo que ele serve para armazenar uma carga elétrica, mas na hora de utilizar essa carga, ela vai ser utilizada de forma rápida e de uma única vez. É diferente de uma bateria de um celular, por exemplo, que você pode ficar usando ao longo do dia. Então, entenda as características dos capacitores. Compreenda o que significa campo elétrico e a diferença de potencial elétrico. Além disso, por falar em potencial elétrico, a gente já entra no segundo tema, que é eletrodinâmica. Na eletrodinâmica, a gente precisa compreender as causas do movimento das cargas elétricas. Por que as cargas se movem? Como que elas se movem e o que elas fazem quando elas se movem? Então vamos lá. Aqui a gente precisa conhecer as leis de Ohm. Esse cara chamado Ohm, ele percebeu na natureza a presença de duas leis que regem a corrente elétrica. A primeira delas está relacionando a corrente elétrica à diferença de potencial e à resistência dos materiais. Lembre-se que quando a gente fala de diferença de potencial, também conhecido como DDP, como tensão elétrica, ou até mais popularmente chamado de voltagem. Então, existe uma relação entre voltagem, resistência e corrente elétrica. Isso chama-se primeira lei de Ohm. Por exemplo, a corrente elétrica, ela é diretamente proporcional à tensão. Quanto maior for a DDP, essa diferença de potencial, mais intensa será a corrente elétrica. Fica ligado nessa equaçãozinha, tá bom? Nas leis de Ohm para a corrente elétrica. Energia elétrica. Olha, isso aqui é fato que você precisa estudar. A energia elétrica está associado àquela conta de luz, aquela fatura que a gente paga no final do mês. Bom, isso depende do eletrodoméstico que você usa e de quanto tempo ele ficou sendo utilizado. Então você precisa entender a relação entre a potência dos eletrodomésticos, o tempo de utilização e aquela fatura que você vai ter que pagar no final do mês. Você sabia, por exemplo, que um chuveiro elétrico, quando ele está ligado, ele chega a consumir o equivalente a 450 lâmpadas ao mesmo tempo? Não parece absurdo esse número? Só que uma lâmpada tem uma potência de aproximadamente 10 watts, enquanto que um chuveiro tem 4.500 watts. Seriam preciso 450 lâmpadas para se igualar ao que um chuveiro consome. Agora, em contrapartida, a lâmpada fica acesa por várias horas e o chuveiro fica ligado só durante alguns minutos. Entendeu que a energia elétrica está associada à potência, mas também ao tempo de utilização? E por falar nisso aí, entramos na questão do consumo. Olha, como é que eu conto quanto que custa a energia elétrica? Como que eu faço para descobrir esses preços? Faça uma boa revisão sobre isso, sobre os temas de leis de Ohm, energia elétrica e consumo de eletricidade. E não esqueça de estudar o eletromagnetismo, eletromag. Nesse assunto você vai estudar a interação entre a eletricidade e o magnetismo, como produzir os efeitos magnéticos a partir da corrente elétrica e como produzir a corrente elétrica a partir dos fenômenos magnéticos. E aqui, dois temas em especial: a força magnética, as características da força magnética e, consequentemente, do campo magnético. E os geradores de eletricidade. Esses geradores mecânicos, aqueles que precisam que alguém gire ele. Por exemplo, compreender como funciona a energia eólica. O estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, tem um gigantesco potencial para a produção de energia a partir da força do vento. Mas como que funciona esse processo? O que tem dentro daquelas hélices que permite a produção da eletricidade? Viu aí, Isso é uma curiosidade, né? Mas ao mesmo tempo que é só uma curiosidade,
é ponto importantíssimo para fazer uma boa prova, compreender os processos de produção de eletricidade. Bem, as ondas são perturbações. Um certo meio sofreu perturbações e essas perturbações elas estão repetindo-se harmonicamente. Então as ondas são movimentos harmônicos. Bom, característica principal das ondas é que elas possuem um comprimento e graficamente a gente representa a onda assim. Fique esperto, quando você olhar para uma onda desenhada numa questão, você precisa analisar primeiro o significado desses eixos que aparecem aqui, ó. Geralmente são dois tipos. Ou ele vai ter aqui, ó, metro para representar um comprimento, e aqui também vai ter outro metro para representar um outro comprimento. Se isso acontecer, olha o que significa as informações do gráfico. Essa dimensão que aparece aqui, ó, essa alturazinha aqui, não representa o tamanho da onda. Essa alturazinha que aparece na figura representa a amplitude. A amplitude é uma grandeza das ondas que está associado à quantidade de energia que essa onda está transmitindo. Então, a energia está associada à amplitude. E qual seria então o comprimento dessa onda? Bom, o comprimento da onda é a distância entre duas cristas. Essa distânciazinha aqui, ó, é o comprimento da onda. Então, quando a onda for maior, ela vai ficar assim, ó, grandona. Quando a onda for menor, ela fica mais curtinha, assim, espremidinha, assim, ó, subiu, desceu, tá bom? Então, isso aqui, ó, representa o comprimento da onda. E a gente usa essa letrinha aqui, ó, grega. O lambda, ele representa o comprimento da onda. Agora, você tem que ficar esperto na seguinte pegadinha. Pode ser que o elaborador da questão troque aquela informação de metros para segundos, ou seja, uma unidade de tempo, minutos, segundos, horas. Então, nesse caso, essa informação aqui, ela não significa mais que é o comprimento da onda. Então, tira esse comprimento de onda aqui, ó, porque isso aqui não é mais metros, não é mais tamanho, não é mais comprimento. Isso aqui agora é uma unidade de tempo. Então, vamos lá. Se é tempo, o tempo que demorar para sair daqui, ó, e chegar nesse ponto, esse intervalo aqui, ele é chamado de período. Período é o tempo que uma oscilação leva para ser completa. Então, quando esse ponto aqui, ó, chegar aqui, esse outro já vai estar aqui e um novo ciclo se inicia. Então, esse tempo que está determinado aqui chama-se de período. Agora fique esperto. Olha para cá. Não precisa ser necessariamente em cima da crista. Se for mais fácil para você, dependendo de como o gráfico esteja desenhado, você pode usar a distância entre dois vales, essas partes mais baixas. Ou ainda, você pode usar a distância entre dois nós. Esses nós são esses pontinhos aqui, ó. Tem aqui, tem vários. Só que quando você for usar os nós, você vai usar dois nós que não sejam consecutivos, tá bom? Pulei um. Tem um aqui, ó. Pulei um. Pronto, isso aqui é o período. Professor, para que eu precisaria saber do período? Será que a questão ia estar dizendo assim, calcule o período? Pô, eu acho que não. Realmente acredito que não. Mas existe uma relação fundamental da ondulatória, que é essa aqui, ó. A velocidade da onda. A velocidade com que essa onda está se propagando, ele vai depender aqui, ó, de duas grandezas. Uma delas é o comprimento da onda. E a segunda é a frequência da onda. E quando a gente fala de frequência, a gente fala que frequência é dado pelo inverso do período. Então, se o gráfico tiver assim, ó, segundos, isso aqui, ó, representa o período. E o inverso do período representa a frequência. Vamos a um exemplo? Vamos fingir aqui que o período que você encontrou era de 2 segundos. Então, qual que é a frequência? É só inverter aqui, ó. Coloco 2 na parte de baixo. 1 dividido para 2, 0,5. Então, a nossa frequência é de 0,5 Hz. Então, é essa frequência que eu devo usar aqui, ó. Então, se a questão me deu já no enunciado a velocidade da onda e me mostrou essa figura, eu posso descobrir qual é o comprimento da onda a partir dessa fórmula, porque eu deduzi quem era a frequência. Mas, no entanto, todavia, porém, vamos supor que a questão tenha colocado aqui, ó, realmente em metros,
Que perguntas poderiam ser feitas, professor? Isso aqui, ó, quando está em metros, representa o comprimento da onda. Se a questão me dar a velocidade e o comprimento, quem é que eu vou descobrir? A frequência. Se eu quiser da frequência descobrir qual é o período, dá para fazer? Dá sim. Lembra que eu disse que a frequência é o inverso do período? Isso que eu falei também vale de trás para frente. O período, ele é o inverso da frequência. Então, se eu descubro a frequência, descubro o período, basta inverter. E tá aí a relaçãozinha que tem caído muito. Agora, ponto importantíssimo, dá uma olhadinha para cá, pô, não se distrai agora não. O que é que pode acontecer para fazer com que a velocidade de uma onda mude? O que é que precisa acontecer para essa velocidade variar? Ah, professor, é só mudar a frequência e mudar o comprimento da onda, aí vai dar resultado diferente. Entenda o seguinte, a velocidade de uma onda é uma característica do meio por onde ela se propaga. A luz, por exemplo, é uma onda eletromagnética que se propaga também no vácuo, também no ar, também na água, também no vidro. E em cada um desses meios, essa luz ela vai assumir velocidades diferentes. Então, a velocidade de uma onda ela é determinada pelas condições do meio por onde ela se propaga. As ondas em uma corda, por exemplo, depende da densidade da corda, depende da tensão que ela está sendo esticada. Então, a velocidade depende do meio e a frequência depende da fonte que gera essa onda. Sem mudar a fonte, não tem como mudar a frequência. Faça alguns exercícios sobre esse tema, porque eu tenho certeza que você vai alcançar o seu sucesso. Forte abraço e até a próxima!